existe. E a Bíblia diz que aquele que crê em Deus é galardoador daquele que o busca. E Deus recebe as bênçãos, recebe as prosperidades e a vitória. Então eu sou completo. Então você tem que ser completo aqui, vocês vão ser completo aqui, viu, ovelha amada? Em nome do Senhor Jesus, não vai ficar escutando os irmãos que não lê nem Bíblia para falar coisas da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmão. E você tem que meditar para saber tudo que os textos falam. Porque tem texto que está falando uma coisa, só que é uma história, numa situação que está acontecendo ali, que você tem que entender o que está acontecendo ali. Tá entendendo? Porque senão você vai pegar outros textos que vai vir contra. Aí você vai falar, peraí, a Bíblia está contra ela? Não é, porque tem uma situação que está ocorrendo ali, ó. Que nem Paulo tava dizendo assim: o homem é ligado na esposa em todo o tempo que vive, certo? Só vai estar desligado depois que viver. Por quê? Ele estava pregando com os irmãos, que as irmãs queriam separar por qualquer coisa. E aí a Bíblia não diz que não pode separar por qualquer coisa, não. Comeu a carne, vai roer o osso. É ideal que seja um casamento só para a vida inteira. Só que tem segundo casamento na Bíblia, sim. Aí Jesus já vai dizendo que o quê? Que o casal pode ter o divórcio se tiver o quê? A questão da traição, do adultério. Tá entendendo? Que é a prostituição. Tendo essa traição, pode ter o divórcio. E claro, pode casar de novo, porque se alguém te traiu e você separou, o que você tem a ver se a pessoa te traiu? Você não tem nada a ver com isso. Então é porque tem irmão que fala assim, mas aí não pode casar de novo. Não, a Bíblia não falou que não pode casar. Jesus não falou que não pode casar. Porque os judeus já casavam e descasavam. Lá tá em Deuteronômio 24 lá. Você vai ver eles falando até 3 casamentos lá. Mas não parava por ali não. Tá entendendo? Mas não é que é isso não. Tem que ficar casando e descasando na bagunça, na baderna não. Casamento tem que ser um só. Primeiro tem que orar e jejuar e santificar e ver se Deus preparou, se é a pessoa mesmo. E não é de um dia pro outro não. Que tem que orar uns 6 meses, um ano logo. Pra ver ali se Deus confirma tudo. E vigiando em tudo. Não é ficar na casa da irmã sozinho, a irmã na casa do irmão. Não, senhor. No pecado, não pode. Tem que estar em santidade, fazendo as coisas direitinho. Ter relações sexuais só depois do casamento. Lógico que é. Pra estar em santidade, pra ter o poder de Deus, as coisas de Deus é desse jeito. É pagando preço, às vezes a carne queima no desejo, você fala, não, tá repreendido, eu não vou. Tá queimado e tal. E aí, ó, renunciando o pecado. É aí que você mostra que você é servo de Deus mesmo, serva de Deus. Quando vem a tentação, você fala, tá queimado, Senhor, queima a minha carne, fortalece o meu espírito, eu não vou fazer, eu não vou praticar, eu vou honrar o Senhor. Aí Deus não resiste, Ele te abençoa, te dá vitória, te dá poder e tudo, você é cheio do Espírito Santo. Tá entendendo ou não? Mas é com oração, e jejum, consagração e vigilância. Porque se tá os dois lá, tudo lá, daqui a pouco, água mole e pedra dura, filho. Então tu bate até que fura, você já sabe. Então já tem que vigiar depressa. Tem que andar nessa doutrina aqui para não cair no pecado. Então já sai da falência do pecado. Já sabe que tá ali, você vai fraquejar, já nem vai. Já nem vai, irmã. Já nem vai. Ele fala, não, se eu for aqui eu peco. Então, ó, já não vai. Se o pecado tá chamando, fala, não quero. Não posso. O Senhor não quer. Já vai rejeitando o pecado na hora. Aqui todo mundo, em nome de Jesus. Para andar em santidade aqui. Segue a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém vai ver a Deus. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Aí tem gente que pega esse texto. Aí é religioso e não entende, porque ali Paulo tá pregando pros casal que tava querendo arrumar briga e separar por qualquer coisa, que o judeu separava por qualquer coisa, a Bíblia vai dizer. A mulher, ele via coisa que não gostava na mulher, já separava. Aí casava de novo. Aí a outra também, já não via, aí separava de novo. Aí tinha qualquer coisinha, ele separava. Aí Jesus falou, não senhor, assim não. Assim não. Agora se houver traição, adultério, que é a prostituição, aí pode separar. Jesus falou isso aí. Tá entendendo, irmão? Então os irmãos não entendem. Porque se você for em 1 Coríntios 7, está em Romanos 7. Se você for em 1 Coríntios 7, você já vai ver que Paulo também está dizendo que se a mulher tem um marido que não serve a Deus, que é descrente, olha isso, não deixe. Porque o esposo e os filhos é santificado pela santa mulher de Deus. Ou seja, a mulher de Deus que vai para a igreja, o marido não vai, nem os filhos. Está no pecado, fazendo tudo que não presta. Mas eles é visto por Deus como um santo e santos, por causa da irmã. A mesma coisa o marido, que busca a Deus e a mulher não busca e os filhos também não buscam. Para Deus ela é santa e os filhos também é santo diante de Deus. É a Bíblia que diz isso daí. Isso você vê em 1 Coríntios capítulo 7. Aí Paulo vai dizer, não deixe. Mas se, agora tem o se. Se essa mulher que não serve a Deus, ou esse irmão que não serve a Deus, quer se divorciar, quer se separar, então que se divorcie. Porque como é que você sabe se ele vai ser salvo ou se ela vai ser salva? E Deus nos chamou para estar em paz, ou seja, pode divorciar e claro, pode casar de novo, que Deus não fez o homem para estar sozinho não.
Deus olhou para Adão sozinho e falou, não é bom que o homem esteja só. Deus preparou a família. Então você vê, por isso que eu falo, tem que ler a Bíblia toda para entender as questões do que está acontecendo. Porque um texto está falando para um grupo de pessoas aqui. E ali ele já está falando para outro grupo de pessoas que parece que é contradição, só que não é contradição de nada. É a palavra, a sã doutrina, que tá, cada caso é um caso, explicando uma situação diferente. E aí quem não lê Bíblia, não conhece a Bíblia, já pega aquele texto isolado, pega aquilo ali, já fica religioso e não quer ver os irmãos servindo a Deus, não quer os irmãos casando, não quer os irmãos vivendo feliz. Olha isso. É, irmão, é a palavra do Senhor. O próprio Moisés diz, Deus não é homem para que minta. E Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aí você vê isso aí e você pensa, Deus não se arrepende nunca. Deus nunca vai se arrepender. Olha isso. Só que o próprio Moisés depois Deus falou assim, eu me arrependi de ter feito homem. Deus falou para Moisés isso, ele escreveu, eu me arrependi de ter feito homem. Aí como é que Deus não se arrepende? Então mesmo livro, mesmo Moisés que falou que Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, depois o próprio Deus usou ele mesmo para falar assim, eu me arrependi de ter feito homem. Então como é que Deus não se arrepende? Deus é onisciente, só que ele não se arrepende antes da hora. Você não vê que ele levantou Saul? Saul levantou Saul como o primeiro rei de Israel. E aí Saul não obedeceu, fez tudo errado. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E aí o que aconteceu? Deus rejeitou ele. E Deus falou, me arrependi de ter levantado Saul também. E depois ele fala para Samuel, até quando você vai ter pena de Samuel aí, ó, se eu já tenho rejeitado ele? Aí tem gente que fala, Deus não rejeita ninguém e Deus também não se arrepende. Irmão, pelo amor de Deus, quando você lê toda a Bíblia, você conhece ela de Gênesis, Apocalipse, você tem ela toda aqui, a enciclopédia aqui no cérebro, e você conhece o Espírito de Deus, te mostra a verdade, e você fica no engano não. E você entende cada coisa e sabe discernir. Por isso que Deus diz, basta o homem cada dia o seu mal. Chegou o mal hoje, aí você entendeu hoje o mal, passou, superou, venceu, pronto. E não é ficar remoendo o mal que já passou, o que passou já foi, seja feliz. Coloca a felicidade na sua cabeça que você vai ser feliz. Felicidade é uma escolha. Escolha é ser feliz, você vai ver que você vai estar feliz. Procure coisas que te deixam bem, você vai ficar feliz. Você vai hackear o seu cérebro. E aí você fica feliz e vai pra cima no glória. Tá entendendo? Porque Deus ensina isso, porque Deus é assim. Antes de Saul fazer as mancadas, tudo, Deus estava feliz com ele. E ele estava ali, estava recebendo a vitória. Mas Deus já sabia que ele ia aprontar aquilo lá. Deus já sabia que ele ia pisar na bola. Só que Deus não estava antecipando o seu sofrimento. Quando chegou a hora que ele vacilou, aí Deus sentiu aquela dor naquele momento. Porque Deus é inteligentíssimo, ele não vai sofrer antes da hora. Como eu e você, ele já ensinou para não sofrer antes da hora. E acaba a cada dia o homem o seu mal. Olha aí como Deus é sábio. Então isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então quando a pessoa não lê Bíblia, não estuda a palavra de Deus, não anda e jejuando, santificando, coisa de nada, e não está buscando a palavra, não está sendo sincero com Deus, não conhece nada de Bíblia e fica ensinando um monte de bobagem. Tudo bem, todo mundo está aprendendo, irmão, não tem problema aqui, não tem ninguém melhor do que ninguém. Só que tem coisa que é ensinada, é perigoso, que nem tem muitas irmãs que não podem servir a Deus porque não pode casar. Porque é uma santa mulher de Deus. Só que o marido deixou ela. E não servia a Deus. Aí é Paulo dizendo aqui que ela pode casar de novo, que Deus não chamou para estar em paz. Aí, tá na Bíblia, ela pode casar de novo. Não, mas os irmãos não sabem porque não lê a Bíblia. Tá entendendo? Aí a irmã não casa, aí não tem um maridão para cuidar dela, para ajudar a cuidar das crianças, que às vezes precisa de um maridão em casa para colocar uma autoridade de um homem. Lógico que é. Para ensinar os preceitos de Deus, ajudar ali a irmã, às vezes nas questões financeiras também, que é o homem que vem com a bênção financeira, isso é provado biblicamente. Que é o homem que é o provedor, ele que recebe a inteligência, a sabedoria para desenvolver as empresas, os negócios, seja lá o que for o trabalho, vai lá pegar o javali para trazer nas costas aqui, ó, para trazer o mantimento aqui para casa para comer. Lógico que é. Lógico que é o homem. E aí a irmã fica sozinha, não pode servir a Deus, irmão. Olha isso aí, não é assim, irmão. Não é assim. A religiosidade que faz aí é a coitadinha da irmã ficar sofrendo com as crianças, não consegue corrigir direito, e o diabo se andando, trazendo problema. Aí a irmã não consegue sustentar a casa, os filhos às vezes vai para as drogas, vai para o crime, vai fazer coisa que não convém. Olha isso aí, porque não tem uma figura paterna ali, um homem másculo para ensinar as crianças, os meninos como é que é direitinho as coisas do Senhor. Então é tudo isso daí, irmão. Então vamos deixar a religiosidade de lado, tá? Deixar de ser fariseu. E vamos, que os irmãos têm que casar sim, que se não casar vai fornicar. É melhor, errou, pecou, pisou na bola? Deixa, Deus trata. A pessoa vai ver que perdeu a bênção, vai perder a vitória também, irmão. Aí depois Deus vai, toca no coração, aí a pessoa se arrepende do pecado.
perde a bênção, perde a vitória, aí depois a pessoa pede perdão para Deus, e aí Deus